Irmãos, a passagem do cego de Jericó é bem conhecida de todos nós. Está em Mateus 20, também Lucas 18. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. É uma palavra também muito pregada, mas o que me chamou a atenção a meditar nesta palavra foi o momento em que Jesus pergunta para ele: o que quer que te faça? Escuta isso nesta noite. Aleluia. Jesus foi para Jericó, e você conhece a passagem que vai falar sobre Jericó, porque Jericó foi o lugar da batalha de Josué. Aleluia. Josué também entrou em Jericó para conquistar, ou seja, Jericó, nós lembramos de um lugar de batalha. Aleluia. Jesus entrou então numa seara, num local de guerra espiritual. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, para mostrar que Jesus entra onde Ele quer, onde Ele tem que fazer a obra, Ele faz, né, irmãos? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas nesta noite, Deus me deu aqui uma palavra, né, para a nossa meditação, para o alimento da nossa alma, para fazer um paralelo entre o cego de Jericó e o cego de São João 9, né? Quem é o leitor da palavra sabe que Jesus chega ali em São João 9 e tem um cego, e a Bíblia vai dizer que era um cego de nascença, e aquele cego ali, os discípulos olham para ele e dizem: Senhor, quem pecou? Foi este ou foi os seus pais para que nascesse cego? E Jesus disse: nem ele nem os seus pais, foi assim para que se manifestassem nele as obras de Deus. Convém que eu faça as obras de Deus enquanto é dia, a noite vem quando ninguém pode trabalhar. E tendo dito isso, a Bíblia diz que ele cospe no chão, faz saliva, né? Bota no olho do cego e vai falar para ele: vai até o tanque de Siloé e lava-te. E ele lavou-se e voltou vendo. Aleluia. E houve ali todo um mover, né, dentro da sinagoga, porque perguntavam para ele: quem te curou? Quem não te curou? Não é cego, é você, não é? E teve todo aquele tumulto. Mas, irmãos, o que me chamou a atenção foi o seguinte: que o cego de Jericó, a Bíblia não diz que ele era cego de nascença. Já o outro, a Bíblia diz que ele era cego de nascença. Aleluia. O cego de Jericó, ele clama muito a Deus, clama muito ao Senhor, ele clama a Jesus. A Bíblia diz ao ponto de incomodar tanto que as pessoas mandavam ele se calar. Já o cego de São João 9, a Bíblia não diz que ele clamava. Jesus olhou ele e falou assim: olha, eu vou fazer uma obra. Ele não foi os pais que pecaram, não foi. E Jesus nem meu pai nem ele pecou. Foi assim para que o Filho de Deus, para que Deus seja glorificado nele. Ou seja, qual é a diferença? Escuta esse nessa noite: um está clamando por um milagre e outro não clama por milagre, mas recebe o milagre. Todos dois receberam o milagre. Aleluia. Um porque clamou e outro porque não clamou. Aleluia. Um recebeu porque clama, porque, aleluia, em algumas ocasiões Deus vai nos dar vitória se nós clamarmos. Aleluia. Há cegueiras e há curas que vêm pelo clamor. Já este outro não clamou, Jesus foi lá e curou, porque há coisas que dependem da soberania de Deus, que Ele faz porque Ele quer fazer e não pede licença, e vai lá e faz e acabou. Aleluia. Ou seja, este cego de Jericó, ele representa, louvado seja o nome do Senhor, Romanos 10, que diz que todo aquele que invocar ao Senhor será salvo. Ou seja, Deus, Ele já fez a parte dele, agora nós temos que invocar ao Senhor. O cego de Jericó, Jesus faz um milagre em resposta à sua oração, ou seja, ele clama, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Ele é chamado, e quando ele é chamado, Jesus pergunta para ele: que queres que eu te faça? Isso que me chamou a minha atenção, porque Jesus não chega para os paralíticos e fala assim: paralítico, que queres que eu te faça? Não. Jesus não chega para o surdo e fala: ei, surdo, que queres que eu te faça? Ele tem mundo que não, ele não pergunta isso para ninguém, mas pergunta para este cego. E para o outro cego, ele não pergunta nada, ele vai lá e faz. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque tem coisas que Jesus só vai fazer mediante a tua confissão para Ele. Por quê? Porque nem todo cego, aleluia, hoje em dia sairia da situação, irmão. Por quê? Estuda isso. Bartimeu, ele tem um nome, Bartimeu, conhecido ali, tinha
já um local que ele ficava pegando esmolas, ele tinha uma renda, tinha um local já era conhecido, tinha uma posição. Talvez hoje tem cegos no mundo, eu podia citar aqui o Steve Wonder e outros mais aí, cantores, que se Jesus perguntar para ele o que queres que eu te faça, ele vai ficar curado, mas vai perder a posição dele, não vai querer, vai preferir ficar cego pela fama e o dinheiro que ele tem. Aleluia! Então este cego aqui de Jericó, ele precisa confessar o que ele quer, porque na medida que ele confessar o que ele quer, ele vai ter que perder aquilo que ele tem. Glória a Deus, aleluia. Então o que Deus está falando comigo, contigo? Aleluia, é necessário você falar para Deus o que você quer e abrir mão de outra coisa, porque o cego, ele vai ver, mas vai lançar a capa, ou seja, vai lançar para trás o seu passado, vai lançar para trás, aleluia, na sua posição, aquela renda que ele tem, vai no trabalho e vai ser outra pessoa. Aleluia. Já aquele outro, ele não vai clamar, não vai pedir, mas Jesus vai chegar lá e vai fazer. É semelhante que está, em Romanos 9, que isso não é de quem quer nem de quem corre, mas de quem isso como merece. Ou seja, não depende de você algumas obras, depende de Deus fazer. Aleluia. Assim como a sua libertação, assim como a sua salvação, não depende de você, depende exclusivamente de Jesus. Glória a Deus. Mas tem coisas que você está em Jericó, aleluia, e Jesus já ouviu o teu clamor, mas à medida que você clama, tudo está convertido para você se calar, aleluia, porque as pessoas queriam calar, a Bartimeu, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mas nada pôde calar. Por quê? Porque ele estava crendo que aquele ali era o Messias. De alguma forma, irmão, Bartimeu, ele não está fazendo um clamor aleatório, porque está vindo alguém ali, que faz milagre, não. Tem uma promessa, o livro de Isaías diz que quando o Messias viesse, ele ia abrir os olhos aos cegos, aleluia, e ele sabe também que ele seria chamado filho de Davi. Então Bartimeu está clamando uma coisa que ele já ouviu as promessas, ele está falando, filho de Davi, tem misericórdia de mim, você é o prometido, aquele que vai reinar o trono de Davi e vai reinar para sempre, aquele que abre os olhos do cego. Eu estou crendo na palavra, aleluia, e aquilo faz Jesus parar. E faz Jesus também chamar ele e perguntar para ele: o que queres que eu te faça? Aleluia. Nesta noite você vai falar para Deus. Aleluia. E tem pessoas que não falam o que quer, porque quando você fala o que você quer, de alguma forma você vai ter que abandonar aquilo que te prende ao passado. Aleluia. E Bartimeu, ao falar que quer ter vista, ele está falando: Jesus, eu quero abandonar este lugar que eu estou. Ele já tem um lugar, aleluia. Ele já tem um lugar, irmãos. E esse lugar, espiritualmente falando, não é a tua casa, não é o teu trabalho, aleluia. É um lugar de comodismo espiritual, em que você já tem sua identidade de Bartimeu cego, já tem a sua renda, já é certamente conhecido, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Aquela paisagem que quando as pessoas entravam em Jericó, tinha paisagem, tinha rua, tinha montanha, tinha exato, e tinha também Bartimeu. As pessoas passavam e diziam assim: vamos ali, em tal lugar, onde? Lá naquele lugar, é perto dali onde fica Bartimeu, ou seja, Bartimeu fazia parte, mas agora, quando ele fala que ele quer ter vista, Jesus está querendo que ele diga: eu quero sair desse lugar que eu me encontro. Aleluia. Aí Jesus vai falar para ele: vai, a tua fé te salvou. E a Bíblia diz então que ele seguiu a Jesus pelo caminho. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Sabe o que a Bíblia está me ensinando aqui? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Muitas vezes você já quer e já aceita aquele lugarzinho, Aqui é onde entra aquela passagem de Ezequiel 47. Aleluia. A Bíblia diz que Deus pega o profeta, Deus pega ele, leva ele para o rio, e depois Deus mede 1000 côvados, que é 500 metros, e faz ele entrar e a água dá no tornozelo. Depois mede mais 1000 e as águas dão no joelho. Depois mede mais 1000 e as águas dão no lombo. Depois mede mais 1000 e era água profunda que não dava para atravessar, não tinha que nadar. Aleluia. E depois tinha o fluxo do rio, e depois quando ele viu que não dava mais, Deus pega ele e coloca ele do outro lado do rio.
Muito bem, muitas vezes, louvado seja o nome santo do Senhor Jesus, Deus, Ele nos pega, e nós temos um encontro com Jesus, com Sua palavra, e apenas a contemplamos, não entramos na profundidade da palavra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus, que há o conhecimento da informação. O que significa isso? Quando você vai lá e lê o Cerco de Jericó, você leu a primeira camada, era a informação só. A informação até o Google tirar, né? Até o chat GPT vai tirar, porque é só informação que está escrito. Quando você vai lá e lê que Davi derrubou os gigantes Golias, você pegou a informação histórica. É aquele que está na beirada do rio, mas não entrou nele ainda. Talvez você não leitou da palavra, mas você ainda nem sequer entrou na palavra, nem sequer mergulhou. E a Bíblia vai dizer então que ele entrou e os primeiros 500 metros que ele caminha, aleluia, as águas já não produzindo, ou seja, é aquele que já vai para a camada mais profunda, onde além da informação, ele tem uma aplicação moral. Por exemplo, é aqui que muito pregador para. Muitos pregadores pegam essa passagem do seu batismo e dizem assim: o batismo acabou, irmão, então você também tem que trabalhar. O batismo não desistir, então não desista. Essa é a segunda camada que nós pegamos a informação e transformamos ela numa lição moral. Às vezes você está lendo a palavra, fazendo uma aplicação, mas você está apenas com água no tornozelo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E Deus está falando comigo, contigo, vai mais no profundo, vai mais no profundo. Então, o varão ele mede e as águas vão lá no joelho. Qual é a terceira camada da revelação da palavra? Aqui, na terceira camada do joelho, nós falamos de intimidade. Aleluia, águas do joelho. O joelho fala de vida de oração. Aleluia, e fala também, né, de encontrar o próprio Senhor Jesus na palavra. Aqui, onde a palavra fica mais profunda, você não só tem uma lição moral, mas você encontra Jesus na palavra. Glória a Deus. Você leu a palavra ali agora, vou citar de novo, né? O gigante Golias e Davi, e você não só tem informação, não só, né, passa uma lição para a pessoa, olha, seja como Davi de um gigante, mas você vai encontrar Jesus que guerreia pelo seu povo para derrubar um gigante. Aleluia! E a palavra diz que chegou a hora que as águas eram profundas. Aleluia! E aí eu te pergunto nesta noite, neste último culto do ano, como está a água da palavra na sua vida? Aleluia! Talvez você caminhou, está com a água no tornozelo e está achando que está bom, e Deus está falando: não, não está bom. Aleluia, quero te levar às águas profundas. Aleluia. Eu já estou sentindo que já estou com água no joelho, eu já consigo ver Jesus. Quando a água está no joelho, eu vou te falar nesta noite, sabe quando a água está no joelho? É quando você consegue ver Jesus em toda a Bíblia. Você pode ler Gênesis, você consegue achar Jesus, você consegue ler qualquer passagem, você lê Provérbios, por exemplo, e você vê Jesus, porque Jesus é a sabedoria. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Como está lá nos dois, discípulos do caminho de Emaús, Jesus aparece para ele e diz: o que vocês estão conversando? E eles falam: a palavra de Jesus falou que era aqui salvar todo mundo, que agora não vai ser contigo, não vai ser salvar, salvar ninguém. E a Bíblia diz que Jesus está com eles e diz: ó homens nécios e tardios para crer em tudo aquilo que está escrito na palavra. E o texto diz que, começando de Moisés aos profetas, falava daquilo que estava escrito dele na palavra. Ele, a palavra está escrito a respeito de mim, a respeito dele. Como pregamos para poder mostrar algo na palavra, que não é errado, não é pecado, não é certo. Algo de mim, algo de você na palavra, não é profundidade. A profundidade começa quando encontramos Cristo na palavra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. São águas ainda no joelho. E depois águas mais profundas ainda, são palavras rema, a palavra que não só ela nos dá informação algo para fazer, mas fala direto no nosso coração. É a palavra que cria, é a palavra que move o sobrenatural, é a palavra que entra, e faz, aleluia, a tua vida ter um rumo, ter uma direção. Aleluia. Então Deus, nesta noite, neste último culto do ano, está falando comigo, contigo. Mergulhe na palavra. Seja um ano de palavra. Aleluia. Se alimente da palavra. Coma a palavra. Mastigue a palavra. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Medita na palavra.
Foi o que ele falou para Josué, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tu, meu servo Josué, guarda esta palavra, medita nela dia e noite. Aleluia, não tire esta palavra do teu coração, mas declara a palavra, fale a palavra, viva a palavra. Então nesta noite, meu amado, meu querido irmão, que você venha, louvado seja o nome do Senhor Jesus, mergulhar com Cristo na palavra. Aleluia. Que você venha meditar e pensar. Você faz parte apenas de uma paisagem, as pessoas te conhecem. Aquele ali é o pastor Fábio, aquele ali é o Cristiano, aquele ali é o Pablo, aquele é o Isabel. Aleluia. Ou simplesmente você não quer mais isso e você quer que as pessoas te vejam e falem: aquele ali segue Cristo, como aconteceu com os apóstolos. A Bíblia diz que foram eles chamados pela primeira vez de cristãos. Não foram eles que disseram que eram cristãos, as pessoas que diziam que eles eram cristãos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. E aí, irmãos, entra aquela passagem que nós citamos anteriormente. O outro servo que clamou, que não clamou, mas Jesus curou, que está lá em São João 9, ele entra, né, no templo, e os fariseus começam a dizer: é ele, não é ele? Não é? Falaram assim: se ele fosse de Deus, não teria curado você no sábado, esse homem não é de Deus. Ou seja, os religiosos ficaram confusos com a obra de Jesus, porque Jesus ele não pegou um religioso daquele e fez um milagre, pegou um cego que estava fora e era um excluído. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deus faz muito isso com pessoas que são excluídas no meio dos religiosos. Foi assim quando Eliseu profetizou abundância de víveres, né? Havia 4 leprosos lá de fora. E o que vai acontecer com aqueles leprosos? Reis, né, da Síria tinham sitiado Israel. E aí quem vai acontecer? O povo está morrendo de fome. Não foi ninguém lá pegar comida no acampamento dos sírios, mas tinha 4 leprosos lá de fora. E esses leprosos disseram: se ficarmos aqui vamos morrer, se formos lá os sírios vai matar a gente. Pode ser eles morrer se ficar aqui. Se eles forem morrer, morreu. Ou seja, qual é a revelação? Aquelas pessoas que estavam em Jerusalém estavam se importando com suas vidas. Os leprosos estavam dizendo: nada mais importa, se morrer, morremos, nós vamos avante. Aleluia. Como é que Deus nos dá vitória e muda nosso cativeiro? Quando pensamos, nada mais importa. O que importa é Jesus, é vencer ou vencer, é vitória ou vitória. Aleluia. Não é perder ou vencer, não. É vencer ou vencer, é vitória ou vitória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Quando você não está preocupado, né? Aleluia, em salvar a tua própria vida, aleluia, esses leprosos foram os agentes usados por Deus, porque simplesmente pensaram: se morrer, morremos. O que é a nossa vida? Aleluia. Se você morrer, vai para a glória, irmão. Aleluia. Não queira, aleluia, salvar a tua própria vida, porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas aquele que perder por amor de mim, aleluia, esse salvará. Porque o que aproveita o homem, ganhar o mundo inteiro, se perder a salvação da sua própria alma. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Você está de pé, em nome do Senhor Jesus. Ainda não acabou, nós vamos terminar, porque essa mensagem bíblica fala do rio, né? Do rio do Espírito Santo. Mas Jesus vai dizer: as minhas palavras são espírito e são vida. Ou seja, fala também da palavra, porque a palavra é o Espírito Santo e o Espírito Santo é a palavra. Aleluia, não dá para tirar um do outro. O Espírito Santo não é Espírito Santo sem a palavra, e a palavra não é palavra sem Espírito Santo. Aleluia. Então que você venha mergulhar no Espírito Santo de Deus, na palavra de Deus, seja cheio da palavra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E guarde isso, permaneça clamando, porque tem milagres que Deus vai fazer pelo teu clamor. Aleluia. Deus está perguntando: o que queres que eu te faça? Aleluia. Por outro lado, tem obras que Ele não está perguntando nada, Ele vai fazer, porque Ele não precisa pedir licença para ninguém. Aleluia. Se Ele quiser entrar na vida de alguém, aleluia, alguém diz assim: mas a pessoa não quer Jesus. Não, quantas pessoas já conhecem? Se não queria Jesus, Jesus chorava todo o reino, né? A pessoa fica assim enganada, não te fala assim de Jesus, porque agindo Deus se impedirá. Você só tem que clamar e fazer a tua parte e confiar no Senhor,
nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Vamos estar clamando, e eu creio nesta